Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, estamos aí começando mais uma live da Formule, aí nas nossas quartas-feiras, não é isso? E sejam bem-vindos. Olá, Caleb, doutora Mirna. Nossa convidada já estou vendo nossa convidada aí, já entrou. Oi, Zitinha. Zitinha na área. É, Bom, então, para quem está entrando, né, pela primeira vez na nossa live, meu nome é Luciana, eu sou sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação, e durante todo esse período de pandemia, a Formule vem fazendo uma sequência de lives, normalmente uma a cada semana, com profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação. É, Espero que, né, com o objetivo de levar cada vez mais informações, orientações e conhecimento sobre assuntos relacionados ao que estamos vivendo, né? Espero que estejam gostando. Nas últimas lives conversamos bem diretamente sobre o novo coronavírus, né, e muitos aspectos que envolvem a doença por ele gerada. Hoje, nossa live está bem especial, né? Vamos falar sobre um assunto muito interessante que é o paciente oncológico em tempos de pandemia, cuidados e condutas na Covid-19. E para isso, nós convidamos, né, para conversar conosco, a médica oncologista clínica, membro da Liga Norte Rio Grandense, né, de Oncologia, a Liga, doutora Andréa Juliana, que é oncologista, e escolhemos esse tema, eu já vi que a doutora já está aí na área. Oi, Rai. Rai aí já participou conosco, né, na nutrição. Escolhemos o nosso tema devido à importância, né, de toda essa pandemia na saúde geral, física, mental, e do paciente oncológico, né, de todo mundo, principalmente do paciente oncológico, que muitas vezes já se encontra fragilizado. Então, vamos convidar aí para compartilhar conhecimentos e muitas informações, doutora Juliana. Doutora Juliana, você já está aí, eu já lhe vi. Deixa eu lhe achar aqui de novo. Deixa eu procurar aqui. Vou tentar lhe encontrar aqui. Me dê um oi. Oi. Ok, já vi. Tá entrando. Oi, Eliana, boa noite. Doutora Vilma, boa noite. Ju tá entrando. Olá, doutora Juliana. Olá, Luciana. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos que já estão aqui com a gente para esse momento. Isso, Obrigada, viu? com Obrigada por esse certeza. carinho, por essa atenção para o Imagina. paciente oncológico, que a Com gente certeza. sabe que é alguém que passa por essa experiência do câncer, sem dúvida, tem uma marca que isso deixa na vida. É, E no momento de pandemia, a gente poder linkar tá, essas duas coisas é muito legal. Obrigada. que bom. Imagina, a gente que agradece. Então, primeiro eu quero dar boa noite, boas-vindas à doutora Juliana. Agradecer em meu nome, em nome da Formule, por ter aceito aí o convite para, né, para conversarmos um pouco sobre esse tema que é tão importante. E antes de começarmos, gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente começar as perguntas. Tá bom. Como você falou, sou oncologista clínica de formação. Eu sou formada aqui na UFRN, fiz a minha residência em oncologia clínica no IAVC, que é o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, em São Paulo, lá na Santa Casa. E desde 2007 que eu estou aqui na Liga contra o Câncer como médica assistente no Departamento de Oncologia Clínica e como coordenadora médica do Departamento de Pesquisa Clínica desde 2010.
Certo. Muito bem. Então, estamos aí, todo mundo em ótimas mãos para estar começando aí com excelentes conhecimentos, para estar compartilhando um pouco conosco hoje. Então, falando um pouco, para a gente começar, já começando de forma até bem direta, os pacientes oncológicos, né? Quem são os pacientes oncológicos que têm um real risco, né, na Covid-19, ou seja, um risco de se tornar, de entrar no grupo de risco, que são aquelas pessoas que desenvolvem uma probabilidade maior de desenvolver a forma grave da doença. Então, quando é que esse paciente realmente se tornaria um paciente de risco, ele entraria para esse grupo. Mas antes de falarmos um pouco sobre isso, como é que a gente pode categorizar, né, dividir em categorias, deixasse bem claro isso aí, a questão do paciente oncológico em tratamento, o paciente oncológico com os cuidados paliativos e o paciente oncológico em remissão. Então, a gente sabe que tudo isso, o momento que ele se encontra, afeta diretamente, né, a condução da situação, tanto antes Sim, como durante. Então, como é que a gente pode... O que é que você nos diz sobre isso? é uma excelente pergunta, porque a gente imagina que está agregado, linkado ao câncer, já conota uma condição de risco maior para essa doença que a gente entende tão pouco, e apesar de, né, de vivermos ela de forma tão intensa, a Covid ainda é um bloquinho de perguntas e de muitas respostas, né? E você já deu essa deixa inicial dessa categorização, que é muito importante. Não é porque eu tenho câncer que o meu risco é o mesmo. Então, esse risco em relação à contaminação na Covid e, consequentemente, as formas mais graves da doença, vai estar muito relacionado à condição do câncer que se vive ou que se viveu. Então, se eu sou portadora de um câncer em atividade, se a doença está no seu curso de atividade, sem dúvida, isso conota uma condição de risco maior. Se é um paciente que já concluiu o seu tratamento há mais de 3 meses, por exemplo, o paciente fazia uma quimioterapia e já interrompeu essa quimioterapia há mais de 3 meses, e ele não apresenta a doença em atividade, ele fez um tratamento curativo, esse paciente tem um risco igual à população normal. A condição do câncer não vai agregar a ele um risco maior. Esse paciente que está na vigência de um tratamento complementar, curativo, e que eventualmente não tem a doença em atividade, ele também vai ter um risco maior, porque ele está em tratamento. E esse risco também vai ser relacionado a que tipo de tratamento oncológico que ele está fazendo. Por exemplo, as quimioterapias, elas normalmente envolvem um risco de baixar as defesas, né? Os leucócitos, as células de defesa em geral. E esse risco de estar com essa situação de defesa baixa, de imunossupressão, implica realmente num risco maior de desenvolver a forma grave da doença. Então, a gente precisa entender que existem situações dentro do câncer, né, onde vai ter esse maior ou menor risco. E isso vai estar muito ligado à condição de atividade ou não da doença e de estar em tratamento ou não da doença. Lembrando que o paciente, em relação às cirurgias oncológicas, elas geralmente são de grande porte, e o pós-operatório imediato, ou um pós-operatório de uma cirurgia oncológica de até 2 meses dessa cirurgia, também implica num risco maior, porque o paciente vai estar com o seu sistema imunológico todo, vamos dizer assim, um pouco bagunçado pela atividade inflamatória, cicatricial ativada pelo grande procedimento cirúrgico. Muito bem. Então, nessas condições, né, o paciente, nessas condições do tipo de tratamento, como você falou, algum tratamento mais imunossupressor, dependendo do tempo aí mais recente de um procedimento cirúrgico maior. Então, esse paciente com câncer se enquadraria no grupo de risco, juntamente dos obesos, do diabético,
Sem né, dúvida, dos idosos. sem dúvida. É Já, uma condição de risco a mais. uhum. Já o paciente o oncológico que está em remissão e no paliativo já seria uma situação diferente. O que está em remissão, teoricamente, ele está fora de tratamento e não está com câncer em atividade. Então, esse Certo, paciente se comporta como a população geral. Ele vai ter os certo. riscos outros que não o do câncer dele, seja o diabetes, hipertensão, obesidade, enfim, ou nenhum deles. E o paciente que está em cuidados paliativos, a gente entende que é aquele paciente que está com a doença avançada, que do ponto de vista oncológico ele não tem mais indicação de um tratamento curativo, muitas vezes nem de um paliativo, ele está só em cuidados, aquela coisa de manter a dignidade e a qualidade de vida sempre, mas Uhum. ele é portador de uma doença avançada em atividade, uma doença consumptiva. Então, sem dúvida que esse paciente também tem um risco maior de desenvolver as formas mais graves da doença. E às vezes esse paciente, por ter uma doença tão avançada, ele talvez não consiga nem expressar os sintomas típicos da pandemia, né, da Covid. Então, há necessidade, inclusive, de estar bem alerta para o padrão de Mais, sintoma, de diferença desse paciente. certo. Ok. Então, muito bem respondido aí, muito bem explicado. Quais esses pacientes, quais e em que situação, né, em que situações os pacientes oncológicos devem fazer o teste para a COVID? Porque normalmente, né, eles vão ser submetidos e em caso, quer dizer, em que momento faz esse teste, deve fazer, e em caso de testar, né, positivo, em algumas situações é sabido que às vezes eles precisam interromper ou modificar um pouco a sua terapêutica que vinha anteriormente. Lógico que tudo isso é orientado, que jamais deve ser feito sem orientação do oncologista que acompanha o paciente, mas em algumas situações precisa acontecer essa interrupção, visto que algumas terapias são imunossupressoras, e isso já é uma coisa que a gente precisa estar com a imunidade funcionando de forma, pelo menos, bem durante, principalmente a fase 1, né, que é a fase de replicação, que precisa realmente dar esse suporte. Mas mesmo assim, mesmo com com esse cuidado na fase 1, tem pacientes que, dependendo do tipo de terapia, como uma hormonioterapia, podem manter. Às vezes, ou, quer dizer, podem ser que possam manter, né, sem precisar suspender. Qual a sua orientação assim, com relação a isso? Então, em que momento testar e, em caso positivo, como proceder? Ok. No primeiro momento, a condição de estar com câncer não indica que todo mundo tem que ser testado. A regra básica é a mesma para qualquer indivíduo, que é a orientação da Organização Mundial de Saúde. O teste a partir de sintomas típicos, né? Que são os sintomas gripais, de maneira geral. Todo mundo está muito familiarizado já com os sintomas e sinais da Covid. Então, para o paciente oncológico também. De maneira geral, a gente segue essa regra. É claro que toda regra tem suas exceções e aqui se aplicam algumas observações. Por exemplo, os pacientes que estão em quimioterapia com potencial imunossupressor maior, esses Uhum. pacientes eles podem não apresentar sintomas. E aí, esses pacientes, normalmente a gente vai ter que ter um potencial de suspeita muito maior. E muitas vezes testá-los em função até de uma condição de proximidade, por exemplo, com um Outros. caso confirmado. Então, eu estou em Sim. quimioterapia e na minha casa, meu esposo teve Covid, confirmada por teste. Então, esse paciente vale a pena ser testado. Seguir todas as orientações de isolamento, etc. Mas ele deve ser testado independente de sintoma, por ser um paciente que pode não manifestar os sintomas em função do tratamento imunossupressor. Uma outra particularidade são os pacientes que têm câncer de pulmão ou
a doença no pulmão, uma metástase pulmonar de algum outro câncer. Esses pacientes, normalmente, eles já tossem, eles têm falta de ar, que são sintomas que são típicos da COVID também. Então, aí é que o grau de suspeição ainda tem que ser muito maior do ponto de vista do relacionamento do médico desse paciente com este paciente, para imaginar que alguma mudança no padrão dessa tosse, no padrão dessa falta de ar, ou a agregação de algum outro sintoma não tenha relação com o câncer e sim com uma infecção secundária, aí no caso o COVID. Então, os pacientes que têm câncer de pulmão ou metástases pulmonares que levem a ter sintomas crônicos, eles acabam tendo uma orientação, às vezes, de testar até com uma frequência maior. Até quando se vai mudar um tratamento, por exemplo. Então, se você está fazendo uma linha de tratamento e às vezes vai precisar mudar, porque esse paciente mudou a apresentação do sintoma dele de tosse, a gente precisa ter certeza que isso foi só por uma progressão da doença oncológica e não por um COVID. E aí se testa para ter certeza de que esse paciente não tem COVID, para em seguida mudar o tratamento dele. Porque se você vai mudar para um tratamento que é mais imunossupressor para um paciente que possa estar contaminado com COVID, a gente pode estar facilitando a forma grave da doença. Então, isso. Pacientes que precisem iniciar algum tratamento nessa época, por exemplo, uma cirurgia. E se é um paciente que tem enfisema pulmonar, por exemplo, pacientes fumantes crônicos, que tem aquela tosse crônica, mesmo que não tenha doença oncológica no pulmão, é recomendável fazer o teste na proximidade dessa cirurgia para ter a segurança dele e da equipe médica toda que vai operá-lo, de que não existe um risco de contaminação para a equipe, nem aquele paciente se submeter a um tratamento cirúrgico mais agressivo, estando em vigência da COVID, né, de uma doença infecciosa. Então, esses são alguns cenários que a gente acaba, às vezes, testando fora do padrão que é na apresentação do sintoma típico. Certo. E também sobre tratamento, né? A interrupção do tratamento. Acabei me estendendo na primeira pergunta. Não, mas aí, antes de você, já vou perguntar aqui, uma pergunta, o nome é que não dá para saber, mas ele pergunta aqui, há alguma apresentação atípica da COVID em paciente oncológico? É talvez mais ou menos isso que você falou, né? Sim, assim, por exemplo, pacientes que fazem tratamento imunossupressores com quimioterapia, por exemplo, às vezes eles podem estar com uma pneumonia, e a pneumonia que é a inflamação, né, do parênquima pulmonar por qualquer agente, inclusive pelo vírus da COVID, mas por bactérias, etc. Então, a apresentação de uma pneumonia num paciente oncológico imunossuprimido por uma quimioterapia, ela pode ser totalmente assintomática. Muitas vezes, o único sintoma desse paciente é uma febre isolada, ou às vezes uma sonolência, uma queda do estado geral, uma fadiga muito intensa, e você não vê aqueles outros sintomas típicos da tosse, da falta de apetite, a perda do paladar. Então, às vezes, uma pequena mudança de comportamento já pode indicar que esse paciente está infectado. Então, o oncologista, na verdade, ele atua muito como um detetive de infecção, principalmente quando os pacientes estão em tratamento. A gente fica muito alerta a qualquer sintoma diferente do habitual. E a mesma coisa seria para a COVID. Então, ela pode se apresentar, sim, para esse paciente de uma maneira muito distinta do habitual. Certo. Ok. E positivou? Como seria, como, né, deve, o que fazer, né, o que pode acontecer? Exato. Uma vez positivado, também não existe uma recomendação maior em relação ao tratamento da COVID em si no paciente oncológico. A gente segue os guidelines atuais para o tratamento da COVID como um todo. Porém, em relação ao tratamento do câncer, existem algumas nuances. Então, se o paciente estava fazendo uma radioterapia e se descobre portador de COVID, esse tratamento tem que ser interrompido. Muitas vezes essa radioterapia é numa região do tórax, na mama, por exemplo, na pelve, algo que não fosse comprometer do ponto de vista de toxicidade o pulmão, mas esse paciente acaba tendo que se deslocar todos os dias ao centro, né, de radioterapia, expondo outras pessoas ao risco, então ele tem que seguir o padrão de isolamento, tem que ser interrompido o tratamento dele, por mais que isso, de certa forma,
ao final das contas, leve a algum prejuízo do tratamento oncológico. Mesma coisa para os tratamentos sistêmicos, como a gente chama, quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia. Então, tem algumas nuances para cada um deles. Normalmente, a hormonioterapia, que a gente usa muito para câncer de mama, para câncer de próstata, né? É uma medicação que envolve um bloqueio hormonal e que, a rigor, não altera o sistema imunológico. Então, não há problema do paciente infectado com Covid manter esse seu tratamento oncológico, como, por exemplo, o uso de um tamoxifeno, de um anastrozol, de uma bicalutamida para próstata, um Zoladex. Esses pacientes podem manter o tratamento, seguramente não vai ter um risco maior por estarem fazendo o seu tratamento. Já em relação às quimioterapias e as imunoterapias, a gente interrompe o tratamento oncológico até a total recuperação desse paciente, aonde a gente vai garantir a segurança dele. Porque as duas coisas concomitantes, é como a gente disse, né, pode envolver um risco de imunossupressão e acabar piorando a condição do paciente. Lembrar que os pacientes transplantados de medula óssea não é muito a minha praia, eu faço oncologia clínica mais de tumores sólidos, mas não lembrei agora deles, tão importante quanto. São pacientes que fizeram e fazem muitas vezes ainda imunossupressores ao longo da vida. Esses pacientes têm um risco maior e precisam ter o contato direto com seus hematologistas na relevância também na apresentação de qualquer um dos sintomas. Esses pacientes, até 6 meses do transplante, após o transplante de medula óssea, eles também têm um risco aumentado de ter as formas graves da doença. Então, muita atenção para os transplantados também. Certo. Como você falou numa citação que estava fazendo, que às vezes você precisa interromper e às vezes pode ter um pequeno prejuízo, eu sei, dependendo do tempo de suspensão, mas como é uma doença, né, a Covid-19 é uma doença que tem aquela evolução normalmente em 15, 20 dias, geralmente, né, quando normalmente está tudo indo pelo menos bem, essa interrupção de repente seria curta, né? Às vezes o paciente não necessitaria ficar tão apreensivo por ter que suspender o seu tratamento do seu câncer em prol da melhor evolução da Covid. Não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. E o impacto, quando a gente vai colocar numa balança risco-benefício, né, o impacto de você insistir no tratamento com a Covid pode ser um impacto negativo muito maior. Então, a ideia é realmente tratar um problema e depois seguir com o outro. A gente costuma tratar do paciente oncológico que tem uma carga emocional muito grande, né? A própria doença, esse tabu de que câncer está muito ligado à morte. Então, a carga emocional é muito grande e existe essa ansiedade. Mas eu vou interromper meu tratamento, meu câncer vai avançar. Então, a gente gosta muito de brincar e usar um jargão que o câncer ele não galopa. E se você já iniciou o seu tratamento, você tem, de certa forma, sua doença sob algum controle, né? Então, uma interrupção por um ciclo de 3 semanas, 4 semanas do tratamento não vai ter um impacto tão negativo de jeito nenhum. E é preciso essa estabilidade do organismo para até que ele possa responder melhor ao tratamento oncológico. Então, trata-se primeiro uma coisa, depois retoma-se a outra. Ok, certo. Antes de passarmos para né, a terceira pergunta, eu estou aqui com a Rai, nutricionista, Raiane, nutricionista, que inclusive já fez uma live conosco, perguntando aqui se existe algum protocolo, doutora Juliana, diferente para pacientes em remissão positivados em Covid. Algum medicamento que não possa utilizar? Não, Rai, obrigada pela pergunta, pela participação, mas de maneira geral, não. Paciente que está em remissão é um paciente que a gente está numa expectativa de cura. Então, imediatamente após o término do tratamento, né, feito os seus exames, está tudo bem, não aparece nenhum sinal da doença em atividade, esse paciente passa a ser seguido regularmente, né, por exames diversos, de acordo com a sua indicação pela neoplasia. E a gente sabe que, terminado 3 meses do tratamento, principalmente sistêmico ou radioterápico, esse paciente ele está imunocompetente. Então, não existe uma recomendação de proteção maior para esse paciente
passado esses 3 meses do final do tratamento dele. Se ele ainda não completou esses 3 meses, ele se comporta como o paciente que ainda estivesse em tratamento. E aí a gente imagina que esse sistema imunológico dele não esteja também tão bem preparado para lidar com as infecções em gerais e principalmente a COVID. Então, nesse cenário é que a gente recomenda o cuidado excessivo a mais das precauções, né? Do isolamento, inclusive. Certo. Eu acho que você falou, doutora Juliana, mas o paciente, tem aqui a doutora Vilma, nutricionista também, aqui falando, perguntando o paciente que está, né, na imunoterapia, no tratamento, como é que fica? Foi aquilo que você falou, que devido ao, né, o fato de estar afetando a questão de ter uma ação imunossupressora, teria que suspender. Exato. Assim, a imunoterapia é uma forma de tratamento extremamente inteligente, porque ela faz um recrutamento do sistema imunológico celular, então a gente recruta as células de defesa em cima do tumor. Então, é uma medicação que puxa todo o sistema celular, imunicelular, para combater o tumor de maneira geral. Esse recrutamento, então, ele está voltado todo para a doença tumoral. E uma das coisas que a gente consegue ter consenso hoje no COVID, no tratamento da COVID, nos estágios já da doença, vamos dizer assim, na escala de médio prazo, né, no andar da carruagem, é o uso do corticoide. Então, as últimas publicações mostram que o corticoide é extremamente efetivo para a COVID. Que bom, né? A gente tem um tratamento aí a mais. E o paciente que está em imunoterapia, ele não pode usar corticoide, porque o corticoide ele vai bloquear essa ação do imunoterápico em cima do câncer. Então, o que a gente não pode simplesmente usar um corticoide para tratar o COVID e um paciente fazendo imunoterapia, né? Por aí a gente já vê uma coisa antagônica, né? Então, esses são os motivos para se interromper a imunoterapia em vigência da infecção. Certo. Aquela coisa do custo-benefício, né? Do risco-benefício. Exato. E, né, antes, né, durante a pandemia, né? Na pandemia, né, vamos dizer assim, o não infectado, o paciente oncológico no seu tratamento, com o seu tratamento rotineiro, interromper ou não interromper durante a pandemia? Depende. Vamos falar essa questão na maioria das vezes, né? Algumas situações, né? Não deve ser cancelado, dependendo, às vezes até, né? Você às vezes adia ou posterga aí as consultas ou algum procedimento cirúrgico, dependendo muito né? do tipo, né? do tumor. Mas aquela questão mesmo da consulta, sabendo que hoje em dia você tem a teleconsulta, né? Às vezes até apresentando os exames, né? Os exames pelo método aí online. E nessa questão do interromper ou não interromper, como entra aí a realização dos exames de imagens, né? Que possam ser necessários durante a pandemia, durante o tratamento oncológico do paciente, ele realizar. Como é que ficaria assim essa questão da conduta mesmo terapêutica, até porque às vezes o paciente tem medo, né, de se deslocar, como você falou, nos centros clínicos, apesar de todo o cuidado, mas hospitais e tudo. Então, como é que você nos orienta isso aí? Essa é uma questão muito importante, porque o câncer não entende que nós estamos vivendo uma pandemia para esperar tudo isso passar para se começar. E, mediante isso, eu acho que, de maneira geral, a gente tem, enquanto sociedade de oncologia, estimulado o paciente a fazer o seu tratamento. Então, de maneira geral, a gente orienta o paciente a não interromper. Mas é como você disse, existem cenários diferentes. Cenários onde o paciente é recém-diagnosticado de uma doença com um risco moderado, alto, uma chance de cura que existe, mas é uma chance pequena, às vezes, em relação a um câncer muito agressivo. Esse é um paciente que, sem dúvida, precisa correr o risco
da Covid, de se expor um pouco mais e tratar, seja submetendo-se a Uhum. cirurgia, quimioterapia, radioterapia, como for. E existem aqueles pacientes cujo impacto do tratamento imediato não vai ser tão grande em relação à sua cura, à sua sobrevida. Então, nessas situações onde esse impacto não é tão imediato, esse paciente pode postergar um pouco seu tratamento. E isso vai ser discutido de caso a caso. Então, primeiro, não tome essa decisão sozinho, você, paciente com câncer, de desistir do seu tratamento. Leve ao seu médico os seus medos e discuta com ele qual é o benefício maior, tratar ou postergar um pouco o tratamento. E aí, para ficar mais claro, a gente pode, por exemplo, exemplificar. Tumores de próstata diagnosticados muito inicialmente. Existe uma Certo. conduta aprovada em guideline que é só seguir o paciente. Muitas vezes não Uhum. há necessidade de intervir, porque às vezes o diagnóstico é feito num paciente idoso, com comorbidades, cuja expectativa de vida vai até 10 anos no máximo, e você entende que aquela neoplasia não vai perturbá-lo a ponto de oferecer risco de morte nesse tempo da vida dele. Então, muitas vezes isso pode ser só acompanhado. E isso é aplicado principalmente numa situação de pandemia. Então, se eu tenho um diagnóstico de um tumor de intestino muito pequenininho, posso protelar um pouco essa cirurgia para um mês, para dois, acompanhando esse caso, acompanhando através de exames? Sim, claro que eu posso. Existem É. formas alternativas de tratamento. Por exemplo, em câncer de mama, a gente tem um tratamento que a gente chama neoadjuvante, ou seja, fazer o tratamento para diminuir o tumor para depois operar, não ir de cara para a Uhum. cirurgia. Esse tratamento neoadjuvante Entendi. geralmente é com quimioterapia, mas ele pode ser feito com hormonioterapia para algumas pacientes, que é um tratamento Uhum. oral, um comprimidinho em casa, não tem que estar indo se expor no consultório nem no centro de quimioterapia, não vai fazer um tratamento imunossupressor. Então, pode ser adotado uma troca, fazer a hormonioterapia e depois a paciente submeter à cirurgia. Uhum. A própria quimioterapia, ela pode muitas vezes ser trocada. Existem quimioterápicos orais. Então, é muito Certo. mais simples para o paciente receber esses comprimidos, né? Alguém vai buscar para ele vai tomar o quimioterápico em casa e não vai precisar ir se expor lá na sala para aplicação da medicação injetável. Também é uma forma. Como você citou, a telemedicina. O Conselho Federal de Medicina já aprovou isso há algum tempo e a gente nota que durante a pandemia os médicos têm colocado muito mais isso em prática. Alguns Uhum. convênios adotaram essa modalidade. Lá na instituição, na Liga, eu tenho o maior orgulho de dizer que a instituição adotou isso para o paciente de SUS. Então, a gente tem Uhum. feito telemedicina com o paciente, às vezes, lá de Pau dos Ferros, tem conseguido manter o contato, ver o exame, né, através da Isso. imagem do celular deles, e muitas vezes vem um paciente, um familiar, perdão, desse paciente que não esteja no grupo de risco, buscar a medicação dele só no centro, né? E ele já fica reagendado. Então, a telemedicina também é uma maneira de manter o paciente em tratamento sem expô-lo, estando no centro, né? Então, todas são medidas muito importantes que são adotadas com o intuito de trazer o benefício do tratamento do paciente oncológico durante a pandemia. Então, de maneira geral, a gente não desencoraja a interrupção do tratamento pela pandemia. Mas é claro, mais uma vez, discutir caso a caso com o médico assistente. Isso. Ok. Assim, o pessoal muito aqui elogiando, viu? Ju, aqui muitas pessoas, né? Parabéns, doutora Juliana, excelente profissional. Então, assim, eu estou lendo porque pode ser que às vezes às vezes não dá para olhar, às vezes vai passando as Não, mensagens não estou olhando e não, mas mando beijo para tem muita todo mundo. Eu acredito que algumas são minhas pacientes, agradecendo, são né? amigas. Muito obrigada, familiares. Eu sei que a minha Na família também passa está muito aqui. segurança também. As pessoas agradecendo, né, as respostas que foram dadas às perguntas. Tem uma pergunta aqui que eu acho que assim, a gente pode, vou lhe perguntar, mas é uma pergunta geral, né? Eu não vou citar assim, nomes de medicamentos, mas assim, há algum medicamento, a pessoa fala assim, alguma medicação utilizada off-label para COVID que seja contraindicado no paciente oncológico? Ela fala aqui corticoide, heparina,
Assim, fica à Não, vontade. em relação a essas duas citadas especificamente, a gente usa no arsenal do tratamento do paciente com câncer. A gente usa muito corticoide, muitas vezes como parte de esquemas de tratamento e outras para tratar intercorrências. A gente usa a heparina bastante no paciente oncológico e outros anticoagulantes, porque o paciente com o câncer em atividade ele tem maior risco de trombose. Então, o COVID também aumenta o risco da trombose. Então, um fator de uma arma para a gente, que a gente já utiliza e continua sendo utilizada. De maneira geral, a gente não contraindica nenhum tratamento que a gente tem ouvido falar aí para o paciente oncológico em geral. Mas é muito importante, antes de tomar por conta própria alguma medicação, Isso. ou indicação até de um outro colega médico, discutir com o seu oncologista se você deve ou não tomar essa medicação. Porque às vezes pode haver uma mistura de medicações e atrapalhar um pouco o cenário. Então, medicações que sejam metabolizadas no mesmo sítio, por exemplo, pacientes que Isso. já têm doença hepática, tomam medicação que tem metabolização hepática e fazer um uso de uma outra medicação pode acabar desenvolvendo uma hepatite medicamentosa. Então, assim, a Isso. gente escuta muito falar sobre a ivermectina. Ah, mas é um antiparasitário, um remedinho para verme, todo mundo pode tomar. Todo mundo pode tomar, mas espera aí, o paciente oncológico precisa conversar com o seu médico para saber se ele, em desejando tomar isso, se não tem nenhum impeditivo em relação ao tratamento em si. É. Isso para Então, qualquer entra para qualquer medicamento. Ela colocou aqui off-label, na realidade estava se referindo à cloroquina. O corticoide e a heparina estão sendo usados para o fim a que eles se destinam, né? É normal. Aí é como a doutora Juliana falou, realmente é contactar o seu oncologista para ver se pode ou não, né, utilizar. Com relação ao paciente, as medidas, então, preventivas para o paciente oncológico, no geral, né, os cuidados seriam semelhantes ao que acontece com, né, qualquer pessoa, né, as medidas de higiene, distanciamento, questão da máscara. Além dessas, necessitam de algo a mais? A gente bem gostaria de dizer assim, essa fórmula mágica, né? Ela toma isso, que isso vai realmente proteger, mas infelizmente não. Para o paciente oncológico, a gente segue as mesmas orientações gerais da Organização Mundial de Saúde, do isolamento, e aí a gente acaba pedindo que esse isolamento seja até um pouco maior para aquele paciente que tem o câncer em atividade, para aquele paciente que está em tratamento com risco imunossupressor, porque felizmente não tem nada comprovado que diminua, né, esse risco da Covid, e principalmente para quem está em tratamento. Eu gosto sempre de falar que equilíbrio é, sem dúvida, a fonte para tudo. Então, principalmente quando a gente está lutando com um câncer, a gente precisa ter equilíbrio mental, a gente precisa ter equilíbrio físico. E isso envolve uma boa noite de sono, uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, a prática da atividade física. Muitas vezes os pacientes acham que por estarem fazendo uma quimioterapia, uma imunoterapia, não podem se exercitar, porque não pode gastar caloria, cansar de jeito nenhum. O exercício, ele tem ação comprovada pró tratamento contra o câncer. Então, nesse cenário de pandemia, a gente ter esse equilíbrio do organismo, sem dúvida, vai contribuir muito mais para a gente se proteger da doença. Certo. Não, com certeza. Essas, isso isso é importante para todo mundo e principalmente, como você falou, paciente que está relativamente mais fragilizado. O, o, o paciente, dentro aí do diagnóstico, né? Se o paciente ele é diagnosticado com câncer durante a pandemia, então, ele foi diagnosticado, como você falou, acho que já até mencionou a questão do mama, de próstata, mas dentro tanto da sua vivência e experiência, citar alguma, como deve proceder, né? Assim, com relação mesmo a alguma situação né? Como o paciente deve, ele está recebendo aquela notícia, está recebendo aquela informação, né, complicada já no meio de uma situação também complicada. Então, como discorrer isso aí?
O desgaste emocional é muito grande, né? Infelizmente, é Uhum. aquela coisa que a gente comentou um pouquinho. A ideia de câncer, ela está muito próxima de morte. E pandemia por Covid também. Então, você junta duas coisas muito pesadas juntas, né? Primeiro, a gente tem que ter o papel, em relação ao câncer, de desmistificá-lo. Hoje, o câncer é uma doença tratável, curável em vários cenários, cronificável em tantos outros. Então, muitas vezes eu não consigo curar, mas eu consigo cronificar. E eu gosto muito de citar isso para os meus pacientes, inclusive exemplificando com um diabetes. Quem tem diabetes não tem cura. Trata a sua Uhum. doença, seu remedinho, etc e tal, para o resto da vida e vai vivendo muito bem muitos anos. Muitas vezes esse é o cenário do paciente com câncer. Talvez a gente não consiga curá-lo, mas consegue segurar a doença bem sem atrapalhá-la. Mas é necessário ver a gravidade dessa doença. Então, tem doenças que são diagnosticadas em estágios avançados ou não. Às vezes a doença nem é tão avançada, mas ela tem sintomas que castigam muito. Por exemplo, tumores de colo de útero, endométrio sangrando, paciente com câncer gástrico que não consegue comer, que vomita tudo. Então, esse paciente é um paciente que requer a indicação imediata de um tratamento oncológico, porque a a doença, ela está desgastando, debilitando muito ele. Não dá para esperar a pandemia passar. Por outro lado, aquele paciente que teve o seu diagnóstico para uma doença que eventualmente a gente pode protelar um pouquinho, eu acho que é super indicado. A gente tem uma situação que eu acho que eu até comentei com você, que acho que é legal comentar, de um caso de uma paciente que se descobriu através de um exame de tomografia com nódulos pulmonares sugestivos de metástase no pulmão. Ela fez outros exames, não aparentemente não apareceu câncer em outro lugar. Mas a imagem da tomografia dela é muito típica de metástase por algum câncer, seja que começou lá no pulmão ou por outro canto, aquilo ali tem muito a cara de câncer. E o cirurgião, por ela ser uma paciente obesa, com diabetes, hipertensão e no momento de pandemia, sugeriu a ela que nesse momento não fizesse a biópsia desses nódulos para saber o que era de imediato. Sugeriu que se segurasse um mês e fizesse uma nova tomografia. O paciente fez esse controle, os exames estavam absolutamente iguais, a tomografia mostrava que era igual à primeira, o paciente continuava assintomática, não tinha falta de ar, não tinha tosse, e a conduta continuou sendo expectante ainda. Mesmo nessa ansiedade da gente não saber o que ela tem, a gente entende que uma doença que esteja no pulmão muito provavelmente é uma doença incurável. Então, aqui eu preciso manejar para essa paciente o tempo de vida dela a longo prazo, mesmo sabendo que eu não vou curá-la. E muitas vezes eu vou implicar num risco de morte muito mais imediato, submetendo ela a um procedimento cirúrgico numa época de pandemia, deixando uma Isso. paciente com tantos riscos de comorbidade de complicar num pós-operatório no hospital, estender essa internação dela no hospital e acabar pegando Covid e Uhum. acabar com um desfecho letal mais rápido do que pelo próprio câncer. Então a gente Entendi. observa a situação que o câncer dela, apesar de avançado, é uma doença que vem progredindo de forma indolente. Então, a paciente precisa ser acompanhada, mas é uma paciente que, eventualmente, pode esperar um pouquinho o início do seu diagnóstico, inclusive. A gente nem tem dúvida que ela tem essa apresentação de um câncer, mas a gente ainda está aguardando um pouquinho para poder definir o que é que ela tem e aí tratar. E a paciente entende tudo isso e aceita, esse papo é importante, né? Com Apesar certeza. e muito ansiosa em relação a isso, mas ela entende que o benefício é maior esperando um pouquinho mais. Então, cada cenário desse é que a gente precisa ir discutindo caso a Avaliar. Certo. É, e para a gente falou um pouquinho, você falou um pouco sobre assim como é que se diz? A questão da imunidade, né? A imunidade do paciente, assim, até mesmo o paciente, né? A gente está aqui, nós estamos aqui com 14 minutos. Então, vamos falar assim rapidamente, Ju, o que é que você acha alguma coisa ligada a algum tipo de suplementação, alguma coisa interessante que é importante, é feito toda a avaliação aí para ver o que realmente cabe aí para o paciente, tá? Esse paciente oncológico nesse período ou independente do período. O
que é que, com relação, né, eu tô falando assim com relação às pessoas perguntando, o zinco é um probiótico, é uma vitamina D ou algum outro elemento que seja importante. A gente vê que vários suplementos são pesquisados na área de câncer, com o intuito, claro, de ajudar a fortalecer o paciente. E entendendo cada vez mais o desenvolvimento da doença em si, a gente entende que realmente algumas necessidades elas vão surgindo ao longo da caminhada de um câncer. Sem dúvida, num primeiro momento, esse paciente precisa ser avaliado do ponto de vista nutricional, do ponto, né, de vista de peso, como é que esse paciente está, são os exames desse paciente, para a gente delinear o que ele precisa do ponto de vista de suplemento. De maneira geral, a gente não sai indicando suplementos para todo mundo. A gente entende que alguns suplementos eles são coadjuvantes e parceiros no nosso tratamento. A glutamina, ela se aplica em algumas situações importantes, principalmente o paciente que está em quimioterapia, que tem perda de massa muscular. Os probióticos são muito importantes nessa proteção da porta de entrada, que é o intestino, e na regulação do intestinal. Então, nessa primeira consulta, a gente acaba invadindo um pouco, né, a vida do paciente, entendendo como é o hábito alimentar dele, como é que funciona o intestino dele, como é que ele urina, como é que ele dorme, e isso vai indicar para a gente a necessidade imediata de um acompanhamento de uma nutricionista, ou não, muitas vezes não há necessidade de nutricionista, mas a gente sempre recomenda e quando pensa em suplementar, a gente sempre solicita a parceria dessa profissional, né, desse tipo de profissional maravilhoso, assim, na equipe multidisciplinar, principalmente no tratamento oncológico. A vitamina D, a gente costuma dosar no paciente oncológico e muitas vezes, pelo próprio confinamento do câncer, seja porque é uma doença avançada que debilitou, seja porque eu estou fazendo quimioterapia e tenho medo de me expor, e nessa situação de Covid ainda, a gente sabe que as pessoas estão levando menos sol. O banhozinho de sol diário, ele acaba sendo mais perdido. E ela é extremamente importante nesse cenário do combate à doença oncológica em si. E existem várias teorias também em relação à Covid também. Então, a gente acaba dosando e se o paciente está com a vitamina D baixa, a gente indica a suplementação. A suplementação. Certo. Alguma informação específica com relação ao zinco? Também entra nessa mesma informação da vitamina D, né? Exato. O nível sérico de zinco. Isso. A gente acaba não fazendo essa dosagem regularmente, porque a gente vai se baseando muito em relação à alimentação do paciente. Ou quando a gente vê que o paciente é extremamente carente do ponto de vista alimentar, e aí ele vai precisar da ajuda da profissional, a gente acaba delegando à nutricionista essa alimentação. Ok. Então, para a gente finalizar aqui as perguntas, eu achei bacana, né, a informação que você falou com relação aos probióticos, né? Porque o intestino ele funciona como barreira, né? Sim. E a gente estava vendo, inclusive, o eixo intestino-pulmão. Então, algumas cepas probióticas agindo, né? Ela no intestino, que elas vão para lá, elas ficam lá, mas com a repercussão na função pulmonar, assim, é interessante essa questão. Os probióticos, eles realmente ajudam no equilíbrio intestinal, também ajudam no equilíbrio imunológico, é claro, mas sempre com a orientação, né? Porque, de qualquer forma, são micro-organismos vivos. Isso, e entende o câncer como uma doença inflamatória, né? Então, a importância do probiótico, né, nessa regulação do intestino, quase não sai. Então, essa pergunta aqui é uma pergunta que seria uma pergunta para a gente fazer um fechamento. Quais os cuidados, né? Falar sobre os cuidados que as clínicas e as instituições que estão voltadas, né, para receber o paciente oncológico estão tomando para o atendimento desse paciente, né? Falar um pouco sobre os cuidados no controle e prevenção da Covid, que eles estão adotando algum tipo de protocolo específico para diminuir o risco de contaminação, até para tranquilizar tanto o paciente como seus acompanhantes. Exato. Sim, eu acho que isso é unânime em relação aos serviços hospitalares em geral, clínicas em geral,
e na minha instituição não é diferente. As Uhum. sociedades oncológicas, elas já divulgam sugestões de protocolos que são adaptados para a realidade de cada centro. Na Liga, por exemplo, a gente tem um protocolo que é atualizado semanalmente e envolve É. desde o cuidado do profissional que trabalha na instituição ao paciente que frequenta. Por exemplo, a gente começa fazendo uma triagem dos pacientes na agenda dos médicos, em ver qual é a necessidade real daquele paciente estar na instituição. Os horários são marcados agora com um espaçamento maior, as cadeiras no salão de quimioterapia têm um espaço bem maior, o uso dos EPIs, não é, com todas as máscaras, são indicadas para pacientes e profissionais. Então, as instituições como um todo, elas adotam esses protocolos e o que a gente nota é que, com a medida que a coisa vai avançando e o conhecimento em relação ao Covid vai chegando, a gente também vai se aperfeiçoando nesse quesito proteção. Por isso que é Proteção. tão importante o paciente se sentir seguro em relação à sua instituição, e aí eu Certeza. volto particularmente em relação à liga, muitas vezes dá esse medo, né? Porque é uma coisa grande lá, onde entra isso, gente, eu vou para lá, tem aquele monte de gente, eu vou pegar. Covid, e não é bem assim, na verdade. A proteção é muito grande. Existe uma central Covid que foi criada pela instituição para fazer o acompanhamento telefônico dos pacientes que positivam, que têm suspeita, para indicar o fluxo desses pacientes. O pronto-socorro foi separado do paciente oncológico para o paciente com suspeita de Covid, para não ter risco de contaminação. Os setores de internação são separados. Então, as instituições Uhum. estão se cuidando, vamos dizer assim, para Quando, né? cuidar melhor. Uhum. Não, isso é muito positivo, assim, e a gente fica muito contente, porque gera mais segurança, né? Sem Então as dúvida, pessoas sem dúvida. têm mais, ficam com menos medo de dar continuidade, né, aos seus tratamentos e indo com segurança. É, bom, ainda tem algumas perguntas. É, pessoal, essa live ela vai ficar gravada no IGTV da Formule, certo? E qualquer dúvida, qualquer alguma outra pergunta que vocês, né, estejam né, gostaria de fazer e tudo, a gente sabe que a live ela tem 1 hora e ela corta mesmo, assim, cai na cara da gente. Então, qualquer coisa pode perguntar lá no direct ou no Insta da Formule que é passado para a Juliana, e a doutora Juliana vai, a gente, né, verifica a possibilidade, ela responde aí na medida que ela estiver tendo tempo de responder, com certeza. E eu gostaria de que você falasse, né, gostaria de saber se, né, falar alguma mensagem para as pessoas, alguma Eu coisa quero primeiro específica. agradecer a oportunidade mais uma vez, o apoio da família, o apoio dos amigos, o apoio da instituição que eu trabalho, que me orgulha muito. Gostaria de deixar uma mensagem tranquilizadora para todas as pessoas e principalmente para aquelas que estão vivendo a situação de um câncer na família ou elas próprias estão vivendo a situação de um câncer. A Covid ela tem esse impacto negativo, ruim, mas é uma doença que para a maioria das pessoas, a gente precisa lembrar disso, vai passar, vai ser uma gripe mais forte que judia, mas as pessoas vão se sair bem. Então, não desistam do seu tratamento do câncer, porque o câncer também é uma doença que pode ter um final feliz. Então, é a capacidade que a gente precisa desenvolver nesse momento de ter essa calma, essa serenidade, de entender que o momento é de atenção, mas que pode ser vivido com muita alegria, com muita graça. Então, é isso que a gente precisa. Fé em Deus e vamos adiante. Muito obrigada. Uhum. Obrigada também. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram aí conosco desde o começo, né, quem entrou, e agradecer, né, principalmente a doutora Andréa Juliana, por ter disponibilizado aí seu tempo para compartilhar aí bastante conhecimento, informações e orientações conosco durante esse período. Só vem a acrescentar realmente. E é isso que estamos à disposição aí sempre. E muito obrigada aí, com certeza foi muito enriquecedor. Muitas pessoas
assistindo e compartilhando, conversando, ou mesmo ficando quietinha só ouvindo, porque é um assunto realmente de extrema importância. E às vezes a gente tem bastante dúvida com relação a isso, e é de extrema importância, às vezes, que entristece, mas são essas suas palavras que geram motivação, né? E que as pessoas que passam por essa situação que passem da melhor forma, principalmente nesse momento e que vai passar e vai dar tudo certo. Exato. É isso. Vamos fazer aqui um print, uma foto. Se eu afastar aqui. Deu. Fazer aqui outra segunda para poder ficar direitinho. Deixa eu botar aqui. Pronto. Ei, Ju, pois muito obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite a todo mundo. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.